Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Não diremos como aqueles que por estas palavras tudo é possível a Deus, explicam o que não compreendem. Dizemos ao contrário, o que o homem, na sua ignorância, considera uma derrogação das leis imutáveis, não é sequer um deslocamento das leis universais. É sim uma aplicação delas. Quando ele tenha vencido as dificuldades que o impedem de se elevar no espaço, quando tiver chegado a decompor as camadas de ar superpostas nas alturas que um dia atingirá, quando compreender as propriedades e os efeitos dos fluidos, o uso que deles pode fazer, verá que o que hoje provoca a zombaria da ignorância e da incredulidade se tornará um fato patente, analisado, decomposto pela ciência, que se admirará de que tão poderosos agentes não hajam estado sempre submetidos ao seu império, como se admira de não ter empregado sempre a eletricidade, cujos efeitos visíveis admite, mas cujas causas ainda não determinou. A cada dia basta o seu labor. Repetimos, o que o homem considera uma derrogação das leis imutáveis da natureza não chega mesmo a ser uma deslocação das leis universais. É, ao contrário, uma aplicação dessas leis. Não acrediteis seja impossível a produção no vosso planeta de efeitos semelhantes aos que são próprios dos planetas superiores, atendendo a que tais efeitos, subordinados todos aos mesmos princípios, se encontram modificados de acordo com a esfera onde se produzem. Certamente as encarnações fluídicas, idênticas às que se verificam em mundos tais como Júpiter e outros planetas superiores, mais ou menos elevados, seriam uma deslocação das leis estabelecidas, e nada há que jamais derrogue essas leis. Mas uma tal encarnação, modificada pela aplicação dos fluidos terrenos, se torna uma aproximação, um laço entre os 2 graus da escala. É uma adaptação e não uma derrogação. Entramos em tantas minúcias a fim de suprimir qualquer escrúpulo, a fim de afastar todas as dúvidas. Não censuramos a desconfiança que inspirem estas palavras, tão novas para o homem. Queremos apenas tranquilizar aqueles a quem elas inquietam. Assim, pois, compreendei-o bem. Houve modificação. Os fluidos que servem para encarnação ou incorporação nos mundos superiores e que vos são invisíveis foram materializados, tornados opacos às vossas vistas pela associação dos fluidos animalizados que vos cercam, isto é, dos vossos fluidos ambientes, próprios para a formação dos seres terrenos. Houve, portanto, apropriação dos fluidos superiores ao planeta inferior que ocupais. Que há nisto que vos possa repugnar quando admitis os fatos de tangibilidade acidental ocorridos em todas as épocas do vosso planeta e que ainda se produzem sob as vossas vistas, com todas as aparências de forma corporal humana, e em casos raros, mas verificados, com as aparências de vida e de palavra humanas? Ora, se os espíritos da vossa categoria podem operar essa combinação fluídica, onde a impossibilidade de ser ela operada com mais latitude pela vontade poderosa de um espírito superior?
Imaginais que sejamos sensíveis à duração do tempo, que com tanto esforço apreciais? Ou que contamos as miríades das eternidades, como contais os segundos da vossa existência? Porque a Jesus, Espírito perfeito, que conhece na imensidade todos os fluidos, todas as suas propriedades, todos os seus efeitos, todas as suas combinações e transformações, todos os modos de empregá-los, todos os segredos da vida e da harmonia universais nos mundos superiores, ainda os mais elevados, como nos inferiores e no vosso, que conhece a formação, a produção e a manifestação a priori de todos os seres em todos os mundos superiores e inferiores, seria impossível materializar, pela associação e apropriação dos fluidos ambientes que servem para a formação dos seres terrenos, os fluidos perispiríticos dos mundos superiores e compor desse modo, para o desempenho da sua missão na Terra, um corpo perispirítico tangível com as faculdades aparentes do homem, as fases aparentes do seu desenvolvimento. Este fato, único até hoje nos anais do vosso planeta, se produzirá de novo quando o tempo for chegado. Então, melhor o compreenderão os homens que, pelo progresso físico, moral e intelectual realizado sob os auspícios e a prática do amor, da humildade e do desinteresse, terão aprofundado suficientemente as ciências e avançado grandemente no estudo da verdade e das leis eternas. É novo este ponto de vista, mas precisa não continuar ignorado, pois que pelo trabalho que vos levamos a empreender, ele conduzirá os homens à unidade nas crenças. Não sois, ó bem-amados, os únicos a encarar Jesus por este aspecto. Momento virá em que, publicada esta obra, todos os espíritos que não ousam divulgar uma ideia nova virão juntar-se a vós e confirmar estes ensinos, apoiados nas revelações que já tiveram. Há perto de 20 séculos, falou-se, é certo, a crianças. Julgais, porém, que já chegastes à maturidade, pobres filósofos, cuja sabedoria consiste em solapar um edifício que sois incapazes de reparar e que não basta às necessidades da vossa época? Não, Jesus não nasceu do homem. A matéria perecível não entrou por coisa alguma no conjunto das suas perfeições. Que os que têm ouvidos de ouvir, ouçam. Que os que negam procurem compreender. Jesus, Espírito perfeito que nunca faliu, pertencente ao pequeno número daqueles que trabalham afanosamente por progredir, sem se desviarem do caminho reto que seus guias lhes mostraram e que assim atingiram a perfeição. Jesus, cuja perfeição se perde na noite das eternidades, protetor e governador do planeta onde cresceis e passais pelas vossas provas, tendo presidido a sua formação, desceu à terra para vos dar um exemplo de amor, de caridade, de devotamento. Mas não o esqueçais. Todo aquele que reveste a carne e sofre como vós a encarnação material humana é falível. Jesus era demasiadamente puro para vestir a roupagem do culpado. Sua natureza espiritual era incompatível com a encarnação material, tal como a sofreis. Sua encarnação foi qual vos temos anunciado. Ele não esperou, sepultado no seio de uma mulher, a hora do nascimento. Tudo conforme vô-lo explicaremos como obra do Espírito Santo, isto é, dos Espíritos do Senhor, foi aparência, imagem, no nascimento do Mestre,
na gravidez e no parto de Maria. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.